TV Paraná Oficial e o pessoal das tias e os tios do Zap e os ouvintes. Hoje nós estamos aqui com um convidado bem diferente, bem especial. Tem aqui do meu lado meu amigo Cláudio Souto. E o convidado de hoje se chama Maurício Tadeu de Melo e Silva. Vocês sabem quem é essa pessoa? Requião Filho, filho do nosso senador Requião, Roberto Requião. Seja bem-vindo, deputado, na nossa casa aqui, no nosso bate-papo aqui na Rádio Paraná Oficial e no programa da Tia Pod. Eu agradeço o convite, estamos aqui para conversar, para trazer o nosso ponto de vista da política aqui do Paraná e do Brasil. Eu acho que é interessante fazer uns contrapontos, trazer outros pontos de vista, porque até mesmo pelo título do programa, né? O Zap. No Zap as pessoas vivem numa bolha e cada um dentro da sua própria bolha. Só escuta o que eles querem escutar, né? Só o WhatsApp é uma coisa incrível, porque ele existe para confirmar aquilo que você acabou de dizer, porque você está falando com os seus somente, né? Não há um debate, não há um contraponto. Então eu acho interessantíssimo trazer isso aqui para vocês, um contraponto, responder perguntas, tirar dúvidas, eu acho interessante. Você tem razão. Eu que administro vários grupos de WhatsApp pelo Brasil, eu vejo essa discussão de direita. É uma discussão de direita. Aí, normalmente as pessoas não têm muito paciência ou tempo ou interesse em querer entender uma discussão da oposição. Na verdade, é uma coisa humana, né? Nós gostamos de estar sempre nos reforçando a nossa própria opinião. E é uma tendência do ser humano, em grupos fechados que pensam de uma mesma maneira, tender ao extremismo. Seja ele o assunto que for. Um grupo de religiosos começam a disputar quem é o mais religioso. Um grupo de políticos, quem é o mais político. Sim. Num grupo de empresários, quem é o mais investidor. Então, eles vão... É uma coisa que vai se retroalimentando. Sim. E a internet trouxe isso para nós. Porque antigamente a gente tinha que pegar a informação do jornal, da televisão, né, do bate-papo no Café da Boca Maldita aqui em Curitiba. Hoje não. Hoje a gente busca informação entre os nossos apenas. Sim. E esse extremismo vai sendo colocado, de certa maneira, por uma condição natural do ser humano em grupo. O ser humano por si só é contra o contraditório, né? É contra o contraditório. Ele gosta de reforçar sem essas dúvida próprias nenhuma. opiniões. Eu acho que a opinião, ele prefere que prevaleça e os grupos automaticamente se criam dessa forma, onde o contraditório seja o menor possível. Né? Isso vem eu acredito que também é uma criação humana, que nem você mesmo colocou, do próprio ser humano, e o ser humano vem alimentando isso, né? As próprias universidades, as escolas, elas vêm criando a dificuldade do contraditório. Parece até ignorância, né? A gente dizer que nas universidades o contraditório não é aceito, porque na realidade, num ponto onde a cultura e o conhecimento deveria prevalecer, o contraditório dificulta. Não concorda? É dentro dos grupos. É o sensório dentro dos grupos que buscam fortalecer a sua opinião, e só a sua opinião é válida. Perfeito. Mas é por isso que esse podcast está aqui. É por isso que eu te trouxe aqui. Porque eu acho que nós vivemos numa democracia, relativa a mais democracia, e eu acho que a gente precisa abrir a cabeça das pessoas para novas ideias e novas propostas, né? Porque às vezes é difícil mesmo as pessoas entenderem. Às vezes tem projetos bacanas das pessoas com quem a gente não segue, né? Então é por isso que eu lhe trouxe aqui. Você é filho, né, de Requião, filho de Requião, do Roberto Requião, que tem uma história, né, uma história na vida política, né? O maior político da história do Paraná. Sim, você foi influenciado para se candidatar por causa do seu pai. O que te levou a ser um candidato? Seguir esse rumo. A vida. Eu entrei na política com 30 e poucos anos de idade. Guri de tudo. Eu já tinha um escritório de advocacia, eu não morava em Curitiba, eu morava em Brasília. E eu volto para Curitiba, volto para o Paraná por causa de uma questão interna do partido.
né? Porque eu nunca fui candidato, nunca exigi ser candidato e dentro dessa política partidária envolvendo o MDB à época, então, Sim. Me lança um candidato a deputado estadual e eu topo o desafio, contra a vontade do meu pai. Então, você Seu estava pai no MDB. não tinha... Não queria, ele dizia que eu ia atrapalhar porque eu era filho e os outros candidatos se sentiriam desprestigiados ou prejudicados. Ah, mas você provou que você tem capacidade, né? Eu espero que sim. Não, vamos ver. Você teve voto suficiente para se eleger. Tive votos para me eleger, já estou no 3º mandato. Então, nessa corrida, você estava no MDB. No MDB. Agora você está onde? Desde os 15 anos de idade eu estava no MDB. Meu pai é do MDB. Eu fui do MDB. E eu largo o MDB em 2021 para 2022, agora na última campanha majoritária, né, para o governo do Sim. estado. Onde o MDB decidiu aqui apoiar o Ratinho. Uhum. E eu não tinha como apoiar o Ratinho, nada contra a sua pessoa, mas contra a sua maneira de fazer, os seus planos, os seus ideais, as suas bandeiras. E por N motivos, né, nós acabamos indo para o PT numa eleição e nesse momento eu estou sem partido. Você não está mais no PT, então? Eu estou com uma liminar da Justiça Pedindo... me autorizando a saída, só falta entrar em pauta agora o julgamento com um parecer, inclusive, favorável do Ministério Público. O lançamento da tua campanha em 2022 dentro do PT, ele seguiu o rumo do teu pai? Porque o teu pai saiu como governador, Meu pai saiu como governador do pelo estado pelo PT. Né? Isso te conduziu ao Sim, PT? isso. Ou você comunga das mesmas ideologias o PT petistas? era, no Paraná, o único partido contra o Ratinho, em suma, que nos aceitava e que deixava a gente fazer a nossa política. O PT tem muita coisa boa, mas o PT tem muita coisa ruim. É isso que eu ia perguntar. Mas eu vou dizer para você, todo e qualquer partido é assim. Não Sim. existe partido perfeito. Não existe. E no Brasil, menos ainda. No Brasil, os partidos viraram grandes negócios, de certa forma. Sim. Ah, mas o PL. O PL está lá querendo eleger deputado federal para ter fundo partidário. Ah, mas o PP. O PP está lá fazendo fundo partidário. Ah, o MDB. A meta é fazer deputado. A meta do PT é fazer deputado federal. Então, algo que foi criado lá atrás, que era para trazer uma facilidade para a democracia, se tornou um objeto de desejo, que é o fundo eleitoral. Exatamente. Eu acho que, não, a minha opinião é ignorante aqui, mas meu jeito de ver é que eu acho que tinha que ter candidatura avulsa e não tinha que ter fundo eleitoral. Cada um tinha que se virar. O fundo eleitoral ele vem porque, em teoria, a ideia da criação dele é que todos os candidatos tivessem as mesmas condições. Mas não é assim. Sim, mas veja, o fundo eleitoral foi criado para isso. Todos os candidatos teriam as mesmas condições, o mesmo teto, o mesmo dinheiro para concorrer em uma eleição. Perfeito. Essa é a ideia do fundo eleitoral. Nada mais democrático que isso. Então, se você é rico, se você é pobre, se você tem emprego, se você não tem emprego, você teria condições de disputar uma eleição contra o status quo, contra o establishment. Se está lá e quero ser candidato, você teria as mesmas chances que eu ou que qualquer um outro. Sim. No entanto, chega em Brasília, no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional transforma o fundo eleitoral em proporcional ao número de deputados federais, ou seja, para beneficiar a si mesmo. Sim. E daí coloca que os partidos irão distribuir como bem entenderem ainda. Ou seja, não é nem distribuído de forma igual entre os candidatos. É como o partido bem entender. É aquele que acha que tem mais chance de vencer. Aquele que acha que tem mais chance de vencer, aquele que tem mais amigo, aquele que tem mais conexão. Que já são eleitos, né? Já têm esse cargo. A ideia do fundo eleitoral foi estuprada pelo nosso Congresso. E não foi estuprada pela esquerda. Ela foi estuprada pela esquerda, pela direita, pelo centrão. Quem está no poder massageou e trabalhou para ficar no poder. Ah, mas seu fundo eleitoral. Não, isso é tudo. Em a redemocratização do Brasil, as eleições no Brasil, elas tinham um ano. Você podia se colocar como pré-candidato, pedir votos, fazer campanha durante quase um ano. Depois caiu para 8 meses, 6 meses, 3 meses e hoje está praticamente 30 dias.
Então me diga, como é que uma pessoa que não faz parte da política, não tem um programa de televisão, não tem um programa de rádio, o pai não é dono da rede massa, fala assim, eu quero ser candidato ao governo do estado do Paraná. Em 45 dias ele tem que percorrer 399 municípios e falar com milhões de pessoas. Não dá. Não dá. Então por que foi alterado? Foi alterado porque quem está no poder está aqui dando entrevista para vocês, está apresentando o projeto de lei, está rodando, tem mandato, tem exposição. Então no Brasil hoje, o problema da nossa democracia, do sistema partidário, é que ele é feito para manter quem está no poder no poder. Independente de esquerda, direita. Concordo. Segue quase um sistema hierárquico de pai, ou melhor, passando de. Não querendo falar porque você é o pai, é um nome. E não, na política paranaense é um dos nomes mais conhecidos. Certo? Pelo jeitão, por tudo, ele é um dos nomes, pelo que fez, né? Sim, e é um dos nomes mais conhecidos. É um pouco disso também não é, porque nem sempre é de pai para filho, mas é de quem está permanecer. Sem dúvida. O vereador mais votado é um cara conhecido. É o cara que tem o programa da rádio, tem o programa o da cara rádio. que agora com a modernidade estourou no YouTube, é um TikToker, é um influencer. Então, assim, para mim são tiriricas. Vários. Temos vários tiriricas. Isso no Brasil tem muito, No Brasil tem muito. Então, esse é o problema. A gente torna a política uma política desses tipos de fenômenos, né? E como a gente torna a política uma coisa ruim, a gente afasta as boas pessoas da política. Aí que vem a história da questão educacional. O negócio é o seguinte, eu vou tentar, não querendo te cortar, mas foi criado essa visão de que o político não presta por natureza. E aí o que acontece? Generalizou a questão. Nós, por exemplo, eu que sou um pouquinho mais velho do que vocês e tal, um pouquinho mais, não vou dizer mais velho, mais usado pelo tempo, vivi num momento onde a gente viveu na ignorância política. Você não podia falar de política, porque a política em si gerava a encrenca e tinha o mal político. Mais ou menos isso, é isso? Seria mais ou menos isso. Então a gente cria uma abjeção à política, para que as pessoas não entrem. A política se torna uma troca de favores. Concordo. E a nossa democracia sofre com isso e cada vez mais a gente restringe o tempo para quem está no poder ficar. E a mídia comprada favorece também aquele que paga mais, na minha opinião. A mídia favorece quem paga mais, favorece quem dá mais lucro. Que é o resultado. Mas veja, vamos exagerar então, já que é para gerar polêmica. Vamos polemizar. Quem caçou a Dilma? Quem caçou a Dilma? A Globo foi caçou a Dilma. Foi a Globo. Foi a Globo. Foi a mídia. Dúvida. Sim. Criou-se uma narrativa, um ambiente insustentável, onde ela foi caçada. Depois, por N vezes, coisas piores aconteceram, situações piores. Exatamente. E nada aconteceu. Foi a mídia quem criou o Bolsonaro, foi a mídia que ajudou a destruir o Bolsonaro. Foi a mídia que caçou a Dilma, foi a mídia que criou o Lula, foi a mídia que criou o Collor. Então, nós temos um problema. Conveniente para eles. E a mídia é ligada diretamente ao dinheiro. Tanto do Estado quanto dos bancos, do sistema financeiro. Eu vi numa minissérie uma coisa muito interessante sobre mídia e sobre notícias. A notícia deixou de ser notícia quando ela virou entretenimento. Nós não temos mais 1, 2, 3 jornais por dia. Nós temos canais que passam notícias 24 horas por dia. Então não é mais notícia, é entretenimento. Eles ficam sugando aquela notícia e trabalhando a mesma... Parece discutir jogo de futebol. O jogo tem 90 minutos, eles passam 5 horas discutindo o jogo. Sim. É o que aconteceu com a política, com a notícia. Ela deixa de ser notícia e vira entretenimento. O próprio Leonel de Moura Brizola deixava claro que a Globo, naquele momento, ou naquele período da história brasileira, definia os rumos do Brasil. A Globo literalmente definia, porque por mais que a internet seja hoje um ambiente complicado de se lidar, ainda ela te dá a possibilidade do contraditório. Agora eu te pergunto, em que momento da Globo, não sei se é do teu tempo, mas era do meu, nós não tínhamos outro recurso ou outra maneira de se informar através se não fosse o Jornal Nacional, certo? Então o próprio aí a notícia é tudo uma faca de dois gumes. Sem dúvida.
né, é a questão do saber usar, de saber se informar, de saber se informar. Você falou da educação. A nossa população não lê além da manchete. Sem dúvida. Não perde tempo para isso. Perde tempo para ler o resto da Sem notícia. dúvida. Exatamente. Já tira suas conclusões. Por isso né? que fazem Mas recortes. Eu, É o que interessa. 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, é o que as pessoas prestam de atenção hoje. O que eu também faço, eu sempre digo o seguinte, ó, nós estamos ligando demais a educação com a cultura e conhecimento. Eu sempre digo o seguinte, ó, nós confundimos que o povo brasileiro não tenha educação. Não, o povo brasileiro hoje falta um pouco de cultura e conhecimento. Como você mesmo disse, a leitura é um problema sério no Brasil. Dá para contar nos dedos, eu vejo que você é um cara muito bem informado, né? Já é formado em direito, tinha seu escritório. Isso faz com que tua mente, porque quem lê, abre a sua mente. Então, tipo assim, ó, você não acha que hoje o que falta também é que a gente tenha aprofunde um pouquinho mais dentro das famílias de gente, vamos se informar um pouquinho mais, porque Mas a ignorância não é uma a ignorância, essa palavra parece ser dura, mas é nada mais do nada menos do que falta de informação. E o excesso de informação também não pode ajuda, né? Exatamente. Mas veja, o nosso problema é a interpretação de texto. Quem não interpreta Cultura, texto não né? sabe conversar. Exatamente. E isso funciona para qualquer área. Sem dúvida, cultura. Deputado, agora vamos falar um pouquinho mais de você. O seu aspecto político, você se considera centro, direita, esquerda? Na realidade nacional, hoje, se você perguntar para qualquer um, eu vou ser de esquerda. Sim. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sim. Tá? Mas assim, a gente sempre foi, e se você procurar o nosso histórico, se você procurar, sempre foi muito equilibrado. Não é extremismo, mas é que hoje no Brasil não tem. Ou você um lado ou outro. ou você é trotskista ou você é o Hitler. Não há discussão um espaço para uma discussão inteligente do que é isso. Né? Então hoje, se você perguntar dentro desse quadro, dessa loucura toda, eu vou ser de esquerda. Por quê? Porque eu quero um sistema de saúde público, gratuito, de qualidade. Mas a direita também quer. Mas veja, se eu falar isso, por exemplo, no grupo do condomínio que eu morava, eu era de esquerda, porque eu era um socialista e um comunista, porque eles não querem que o imposto dele pague a saúde dos pobres. Mas isso é ignorância. Mas é isso que a gente está falando, é do extremismo, dessa ideia de extremismo. Por isso que eu digo, então, se você perguntar assim, eu tenho que dizer, eu sou de esquerda, porque eu quero educação pública, gratuita, de qualidade. Sim, todo mundo quer. Todo mundo tá no perfil da direita. Mas você vai perguntar, o cara fala assim, não, eu quero Estado mínimo. Mas então, veja o tamanho da besteira que é isso. O que é o Porque o cara, quando fala em Estado mínimo, ele não entende o que é um Estado mínimo. O Estado ele tem que ser o Estado necessário. O Estado inchado, o Estado pesado, o Estado com uma folha muito grande, não é bom para ninguém. O Estado cabide de emprego não é bom para ninguém. Só que o cara que defende o Estado mínimo, geralmente ele é dono de uma mega multinacional ou ele é um bilionário. E o que eu acho mais engraçado é o seguinte, que ele quer o Estado mínimo. Ele diz que o Estado não tem que gastar dinheiro com concurso público, com professor, que a iniciativa privada é melhor, que tudo que é público é tendencioso, é ruim, é corrupto. E eu já vi muito desses caras nos meus 45 anos de vida. Só que daí ele quer montar uma empresa. Daí ele bate na prefeitura e ele pede o terreno de graça. Hipocrisia também, né? Ele bate no Estado, ele quer que o Estado faça água, esgoto, luz e asfalto até a porta da empresa dele. Então, quando essas pessoas defendem o Estado mínimo, que daí saem repetindo nos grupos de WhatsApp, as pessoas não entendem o que elas estão falando. O Estado mínimo não tem polícia, o Estado mínimo não tem saúde, o Estado mínimo não tem educação, o Estado mínimo não tem cultura. O Estado mínimo existe só para regar o sistema bancário e algumas leis, propriedade privada. Acabou. Então, quando a gente repete essas coisas sem entender, que as pessoas repetem sem entender, não é o Estado mínimo, é o Estado necessário. Sim, necessário. Aí eu concordo plenamente com você. O Estado necessário, mas você, não querendo te cortar, você falou sobre o empresário. Mas o empresário ele não é um gerador de riqueza? Porque veja, Beira... O empresário, o pequeno e o microempresário no Brasil, pequeno e micro, tá? 8 em cada 10 empregos, em média, é gerado por médias empresas. E microempresas. Se você puser as médias, chega a 9. Se você entrar com as MEIs, que não são empresas, que é o desempregado que virou Uber, né, que está lá desesperado, que não tem mais CLT e está fazendo qualquer coisa para sobreviver, virou Uber, virou encanador, abriu uma MEI, virou pintor para receber no Pix, teve que fazer um CNPJ. Nós vamos pegar mais de 9. Né? E são quem menos recebe.
dinheiro, são quem menos recebem incentivo, são quem menos recebem ajuda do Estado. Mas o Estado... O Paraná abre mão de 17 bilhões, 19 bilhões de reais por mês em impostos. Para quem? É para o pequeno empresário? É para a lojinha aqui do lado? É para a papelaria? É para... Não é. Para padaria? Mas isso não acontece na cultura é, também, né? É sim. É para quem? É para Ambev, é para Renault, é para Coca-Cola. E o pequenininho, faca no pescoço. Eu sei porque eu sou MEI. Então, veja, uma visão, porque quando você fala, mas o pessoal de esquerda é contra o empresário. Não. Uma das minhas bandeiras, menos impostos, mais empregos. Eu também Perfeito. acho, concordo. Eu te faço uma pergunta. Estado mínimo. Quando nós falamos do Estado mínimo, quando a direita também, ou a esquerda fala em Estado mínimo, veja bem, o Estado, a função do Estado, praticamente o que está constitucionalmente falando é educação, segurança, saúde, né? Esses são os 3 princípios básicos, certo? O que ocorre? O que a gente está tentando, as pessoas às vezes confundem, e é a pergunta que eu te faço, mas será que o Estado mínimo não seria só a função real do Estado? Não. O Estado mínimo que é defendido é um Estado desmontado. É um Estado sem empresas estratégicas. É a venda da Petrobras, é a venda da Vale do Rio Doce, é a privatização dos Correios. O Correio dá prejuízo, tem que privatizar. Tá, mas não está o prejuízo do Correio aí? Não, não deu prejuízo ali? Sabe qual é o Correio que mais dá prejuízo no mundo? O americano. Sim. E sabe por que os americanos bancam? Porque no momento de guerra, quem vai Sim. distribuir vacina, quem vai distribuir rações, quem vai fazer a logística é o Correio. Então é uma empresa estratégica. É lógico, não deveria dar prejuízo. Entenda isso. Já não deu, né? Mas veja, não é para dar prejuízo, mas ele não é feito para dar lucro. Sem dúvida. A grande diferenciação que a gente tem que entender, que as pessoas confundem, certo, é que as pessoas enxergam o Estado hoje como uma empresa. O Estado não é empresa. Sem dúvida nenhuma. A empresa serve para gerar lucro. O Estado serve para gerar bem-estar social. Função, meu, seu, nosso, do rico e do pobre. Função principal do Estado. Então, quando os caras falam, mas não tem que ter correio. Tem que ter correio. Tem que ter correio, porque no momento de guerra é necessário. Não, tem que ter comunicação. É um erro. A nossa comunicação no Brasil hoje ela está inteira privatizada. Numa guerra com algum país maior que o nosso, nós ficamos sem comunicação. Ficamos sem internet, ficamos sem telefone. Vamos fazer o quê? Então, assim, concordo. Não é que o Estado tem que ter um monopólio da comunicação. Concordo. Tem que ter um meio de comunicação. Canal. A Petrobras, mas a Petrobras deu prejuízo. A Petrobras nunca deu prejuízo. A Petrobras deixou de ganhar dinheiro. É uma coisa incrível como a narrativa é tão importante. E por que ela deixou de ganhar dinheiro? Mas eu te faço uma pergunta. Não, mas porque os caras faziam a previsão de ganhar 300 bilhões de dólares e ganharam 150. Qual é a notícia? Petrobras perde 150 bilhões de dólares. Peraí. Esse dinheiro nunca existiu, tinha uma expectativa de ganhar. Então, assim, a última vez que eu perdi a Mega Sena, eu perdi 200 milhões de reais. Errou os números. Eu errei os números, então eu perdi? Não, eu tinha uma expectativa de ganhar 200 milhões, eu deixei de ganhar. Então é como é apresentado. Agora, por que a Petrobras, que é tão importante, que teve um antro de corrupção absurdo lá dentro, teve desvios absurdos lá dentro, mas hoje a Petrobras no Brasil extrai petróleo, refina petróleo em real, tá? E nós pagamos aqui em Curitiba quase R$7 a gasolina. 6,99. Não é um absurdo isso, hein? É um absurdo. Ainda pagamos mais caro que o Campo Largo. Campo Largo é 50 centavos mais baixo que Curitiba. Tá mais barato, no litoral está mais barato que aqui. Mas quanto custa essa gasolina? Essa gasolina deveria custar R$3. Mas por que ela custa 7, 6? Porque nós temos que garantir o lucro dos acionistas da Petrobras. Quem são os acionistas da Petrobras? É um grupo da China, um grupo dos Estados Unidos, nenhum deles é brasileiro. E nós estamos vendendo petróleo em dólar a preço internacional produzido nosso. Por quê? Porque ela não é nossa. Então, veja, a gente poderia baixar a inflação no Brasil assim, com uma empresa que priorizasse o desenvolvimento do Brasil. Petróleo mais barato é diesel mais barato. Diesel mais barato é frete mais barato. Frete mais barato, a comida chega mais barata no supermercado. Mas assim, então a gente tem essa... Foi criada dentro dessa narrativa da imprensa, do não sei o que lá atrás, que tudo que é público é corrupto. Não. E eu dou um exemplo maravilhoso para vocês. Pedágio aqui no Paraná. Quanto que eles não roubou? Olha o tamanho, uma novela. Olha o tamanho dessa novela, o tamanho do roubo, as denúncias que foram feitas, mas era privado. O que aconteceu?
Virou em nada. Os caras fingiram que devolveram o dinheiro, não devolveram, fizeram um acordão lá e nós ficamos a ver o navio. Então, assim, a corrupção no Brasil ela existe na política, no privado, no público, na igreja, na polícia, no crime. A corrupção histórica, né? Está no DNA já. A gente precisa combater essa cultura, porque nós somos feitos todos do mesmo tecido moral. Eu, vocês, os políticos, os soldados, os padres, os pastores, as enfermeiras, os advogados, os nossos juízes. Então não existe essa casta, né, de pessoas super puras aqui ou ali. A gente tem que falta valores. Tem gente que tem valor, tem gente que tem preço. Na política tem muito isso. Deputado, eu estava vendo aqui, fui lá no seu site, estava vendo aqui que você falou, tem uma matéria que diz: Requião Filho cobra transparência em gastos com publicidade do projeto Verão Maior Paraná. Esse é um Eu não sei quanto foi pago até hoje. Não tem no portal da transparência, tem nada. O portal da transparência é uma grande piada. Né? Porque você não consegue achar nada. Está tudo lá, mas você não consegue achar. Em lugar nenhum, nem no governo federal, nem no estadual, nem no municipal. Então, isso não é transparência. Transparência é saber quanto que a Band recebeu para transmitir. Sim. Quanto que foi gasto nos shows? Quem pagou o show? Quanto custou o show? Quem pagou o show teve incentivo fiscal? Da Lei Rouanet. Quanto que foi? Quanto não foi? Isso tudo a gente não consegue saber. Veja, é importantíssimo ter um evento no verão para atrair gente, para movimentar maravilhoso. Perfeito. Agora, eu quero saber quanto foi gasto, porque eu Sem quero saber se foi dúvida. gasto O povo quer saber. O povo quer saber. Eu falo tem direito de saber. Eu tenho direito de saber. Santa Catarina tem eu sempre falo o seguinte: nós temos um dos menores litorais do Brasil. Certo? Santa Catarina tem um dos maiores litorais do Brasil, né? Para o Rio Grande do Sul. O que ocorre? Há necessidade realmente de se melhorar, porque na realidade o turismo é uma indústria que traz... Chamada indústria limpa. Além de ser uma indústria limpa, ela traz recursos, traz outra coisa. É bom até para quem quer ser candidato ao governo federal, né? E coisa, traz vamos dizer aí, o nosso governador com algumas ideias diferentes, um pouquinho maior do que o próprio só a convivência aqui do Estado. Isso faz com que o governo faça. Veja bem, eu concordo plenamente com você. O que falta hoje, mas você não acha que o que falta isso também é uma questão cultural de saber cobrar? O cidadão não cobra nada de ninguém, nem como, nem porquê. O cidadão desistiu. Tu acha que desistiu? Concordo. Desistiu de cobrar. Olha, eu tenho grupos aí que a gente está em Câmara Municipal e as pessoas não têm mais nem interesse em participar da vida pública, porque acha que não adianta. Exatamente. Acho que não adianta. Mas adianta, gente. Adianta. Eu tenho tentado mobilizar. Tem que estar em cima. E não é porque é do partido A, B ou C. Sem dúvida. É dinheiro do povo. Esse dinheiro é sagrado. É público. E as pessoas confundem o que é público. As pessoas confundem. O que é público não é teu. É do todo, é da sociedade. Então, assim, esse é a nossa maior dificuldade. Daí você fala, mas o Requião Filho é contra o Paraná Mais Verão. Não é. Eu sou 200% a favor. Eu só quero, Naná, que seja bem feito. Eu só quero saber que foi pago o que era justo. Perfeito. Que o dinheiro não foi rasgado. Por quê? Porque, veja, enquanto a gente estava tendo festas maravilhosas do verão Paraná, shows incríveis e tudo isso, nós estávamos com um problema sério na ponta da saúde. Uma virose absurda tomava conta das praias. Sim. Do litoral inteiro. Minha filha pegou. Sobrecarregava o sistema de saúde. Mas é virose de verão. Não, a virose de verão aconteceu porque nos últimos 10 anos a Sanepar deixou de investir na manutenção adequada e ampliação da rede de saneamento da praia. Então, uma região de 300 mil habitantes vai para 5 milhões de habitantes e o esgoto não dá conta. E a fossa não dá conta, não teve manutenção de fossa, não teve manutenção. Então, a praia sempre foi um problema no verão. Eu sei porque eu tenho casa na praia. Não tem água no final do ano, é uma porcaria. Porque não tem investimentos. Então. Não tinha. Então, veja. Eu sempre fui. Então o problema não é gastar o dinheiro com o show, é não ter gasto o dinheiro de maneira correta no saneamento. Agora, se vocês me permitem, às 4h30 da tarde, político diz que não gosta de investir em esgoto, porque investir em esgoto é investir em merda, porque ninguém vê.
Ah, Você eu entende? concordo. O que político gosta de fazer? Obras que gerem... Claro, visão, né? Visão. gente, isso é um tipo de Eu- coisa mas que eu- sobe meu sangue, sabia? Eu fico... Mas Puta você na sabe cara, que um negócio isso é um desse. outro caso, eu sempre falo, isso é um outro caso que o ser humano por si só leva isso até para dentro da casa. As pessoas se preocupam, até mesmo quando você constrói a tua casa, Mais com aparência. com a aparência com- do que resultado, do que você está fazendo por baixo do que não aparece. E isso é fato, concordo Então, com você. É isso que... A minha maior divergência com o atual governo é que eu digo que é um governo de 2 adolescentes que querem casar. Você está falando do governo federal ou Governo estadual? Estadual. São 2 adolescentes Ah. que querem casar. Aham. E eles estão preocupados até a festa. Então tudo é bonito até a festa. Depois da festa, tem que construir família, tem que ter emprego. Aí que é o pagar desafio. boleto. Então, a médio e longo prazo, o Paraná está sem planejamento. Nós estamos preocupados até a festa. Tudo é a festa da inauguração, é a propaganda. E o governo federal, a impressão que eu tenho... E olha, eu ajudei, e não me arrependo de ter ajudado, Eu ia porque eu não perguntar. gostava da outra opção. Eu ajudei a eleger o Lula. Até porque, na minha opinião, era a chance de ter uma democracia mais à frente de poder trocar de presidente ou não. Mas Então, essa é a pergunta mas- que eu ia fazer na É. sequência. Eu Qual vou que é a ter. sua eu opinião sobre ajudei. E posso, então, cobrar mais ainda do que os outros. que não Sim, ajudaram. com certeza. E estou decepcionado. Mas a impressão que eu tenho é que o governo entrou com 10 anos de atraso. Não leu a nova política, não leu o novo Congresso, não leu a nova realidade e está tomando porrada em cima de porrada. Mas você não acha que esse cara... Veja bem, eu sei que você apoiou ele, seu pai apoiou diretamente, e é uma pergunta que depois eu quero te fazer sobre esse apoio do Requião e coisa. Você não acha que já era visível que um cara que vem de 2 governos... Ele veio a últimos 2 governos deles foram até... Eu nunca votei, não sou contra, fui contra a vida toda, mas você não acha que um cara que tem... Já vem de um passado já acreditando em ditaduras, em governos que a gente sabe que não está dando certo em lugar nenhum do mundo. Esse cara ia trazer o quê? 39 ministérios. Ministérios que hoje não tem função nenhuma, nenhum profissional dentro da área. Será que isso não... Ele já não vinha demonstrando para vocês que que ia dar no que está dando hoje? Mas eu vou dizer para você, no meu entendimento, a alternativa era pior. No meu entendimento, por Mesmo quê? tendo todo aquele superávit no final do ano Mas lá, veja, o 52 bilhões. O superávit é questionável. Vocês me dizem que tem superávit. Aí chega um cara bem e fala assim, não teve superávit. Aí vira aquela briga de torcida. Certo. Porque ninguém tem os dados reais na mão para a gente discutir. Todo mundo tem um achismo. Aqui tinha superávit. O cara fala, não tinha dívida. Olha aqui, eu peguei com dívida. Não tinha. Então Mas fica nem esse ele, nem jogo. o Haddad Mas diz veja, que não, é veja. contra o superávit. Sim, Nem não, o Haddad. Não, mas o que eu estou falando é, teve superávit ou não teve? Porque O um cara Haddad disse disse que teve. Um cara disse que teve, outro cara disse que não teve. O Guedes fala que entregou o governo redondo, o Haddad fala que pegou tudo quebrado. Com 52 bilhões, que ele não consegue dizer que não houve. Sim, mas veja, tem aqui, a dívida interna, o superávit não é a questão que muda a minha vida e a sua Sem vida. dúvida. Mas influencia no final. A inflação é consequência dos gastos. A inflação, os gastos do governo são os mesmos. Porque, Não. Veja, você falou em 39 ministérios. 39 ministérios. Quantos tinham antes? 29? 28? 39. Hã? 39. 28? 39. Gato que nasce no forno não é biscoito. O que eu quero dizer isso com você? Aconteceu a mesma coisa aqui no Paraná. Nós encerramos X secretarias de Estado. A nomenclatura mudou de secretaria para diretoria. Os cargos todos Mas eu continuaram existindo. reduzo o meu custo. Não, você não reduz o custo porque você só mudou a nomenclatura. Você não demitiu uma pessoa, você não extinguiu um cargo, você é uma jogada de marketing muito grande. Então, é o cuidado com a narrativa das coisas. Por isso que eu critico tanto um quanto o outro e critico tranquilamente. Não, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque é uma jogada de marketing. Ninguém é perfeito. É uma jogada de marketing, uma jogada de narrativa. Gato que nasce no forno não é biscoito. O custo de uma diretoria com uma estrutura de ministério é o mesmo, não interessa o nome. Entende isso? Pode, Então você fala assim, até concordo. nós cortamos. Não cortaram. Porque os cargos continuaram existindo, os salários continuaram sendo Mas pagos. constitucionalmente um secretário ganha menos que um ministro, A mesma coisa. Requião. A diretoria ganhava a mesma coisa, só mudou a nomenclatura dos cargos.
E veja, nós estamos falando de orçamentos bilionários. Sim, sim. São bilionários. Sim. Então é mais ou menos como querer economizar na compra do cafezinho. Você vai assumir a presidência da República. Imagina, o Requião Filho se elege presidente da República. Fala assim, agora nós vamos começar um grande sistema de economia aqui. Quantas pessoas trabalham nesse prédio aqui? Nesse prédio trabalham 200 pessoas. Então agora, por dia, só pode gastar 200 saquinhos de açúcar. Vocês gastam 300 saquinhos. Tem alguém usando 2. É insignificante perto do orçamento público. Quando você sobe a taxa Selic 1 ponto ou baixa ela 1 ponto, a diferença na dívida pública do Brasil é de bilhões Sem de reais. dúvida. Sim, é o que está acontecendo bilhões hoje. Bilhões a mais, bilhões a menos. Então a gente fica, como cidadão, discutindo. Concordo. E a gente entra, eu entro nessa discussão, você entra nessa discussão, tem certeza que a Naná entra nessa discussão. Mas assim, são louquices. Nós ficamos discutindo louquices e ninguém discute o que importa. Eu acho que não discute porque não sabe. Não, mas eu faço uma pergunta. A gente fica nessa... Eu faço, economicamente falando, quando você aumenta a taxa Selic, é porque você tem que pegar dinheiro fora e que quem te empresta o dinheiro sabe que talvez você não tenha condição de pagar. Economicamente, quando você aumenta a taxa Selic no Brasil, Itaú ganha bilhões Exatamente. de reais. Por quê? Quando você abaixa a Selic no Brasil, os investidores lá de fora ganham menos dinheiro. Certo. Mas por que o cara ganha menos? Mas nós temos uma geopolítica mundial, certo, onde nós poderíamos dizer para o mundo, nesse exato momento, os Estados Unidos está em pé de guerra, de novo, por causa do Trump, com China e Rússia. A qualquer momento pode ter alguma bobagem que alguém fala de um lado e virar a economia a economia lá fora está arrepiada por causa disso, esperando uma possível terceira guerra mundial. Que não vai acontecer. Mas é o Isso medo. não aconteceu na Guerra Fria, que não é do teu tempo, mas não aconteceu. Mas o mercado fica... O mercado fica é isso aí. Então se você vira e fala assim, olha, aqui no Brasil não tem guerra, mas nós vamos baixar a taxa Selic aqui para 6%. O dinheiro vai embora. Não vai. Não vai. Porque os caras vão falar assim, eu não vou botar na Rússia, eu não vou botar na China, eu não vou botar nos Estados Unidos nesse momento. Mas eu não te empresto, mas compensação, o Estado também não pega dinheiro, porque ele não tem... o risco do não pagamento do Estado quebrado existe. Mas se você baixa a Selic para 6%, nós pagamos a dívida interna em 3 anos. Sem dúvida. Então, assim, é um jogo de interesses. Sem dúvida. Que amarra os... Qual é o problema? A dona Maria, que está lá no grupo do Zap, o seu Jorge, que está no outro grupo do Zap, ou no grupo do Zap dos petistas, o Antônio e a dona Carla. Perfeito. Nenhum dos 4 tem a menor noção do como é feita a taxa Selic e qual é o impacto dela na geopolítica mundial. Com certeza. E está todo mundo se matando. É por isso que tem o grupo. É por isso que tem esse podcast, porque eu quero que as pessoas entendam o que está acontecendo por dentro, sabe? E eu quero fazer... quero fazer depois uma pergunta polêmica para o cara. Eu quero fazer... Porque é o seguinte, ó. Eu gosto do seu pai, tá? Como político, acho um homem de palavra, mas não tem prego na língua. Não. E acredito que a fruta não cai longe do pé, é o teu caso. Tu não tem prego na língua. Não. E eu já vi um pouco conversa. Mas eu te faço uma pergunta. Agora uma pergunta um pouquinho mais voltada para uma ideia. Quando o Requião apoiou o Lula, certo? E foi um apoio crucial, porque dentro do estado do Paraná, tanto é que o nome dele está em alta para o Senado agora, em 2026, foi um apoio crucial. O que aconteceu? Porque das palavras do teu pai, o Lula me traiu. Você acredita, porque você mesmo disse que ele era a melhor opção para o país. Sim. Foi uma traição para cima do teu pai, porque teu pai fez uma campanha dura, firme, porque eu fui contra seu pai, porque eu estava do outro lado, certo? Não apoiei diretamente o atual governador, mas estava do outro lado. Sim. Estou do outro lado. O que acontece? Você acha que o Lula poderia ter sido um pouquinho mais razoável com o teu pai, porque era um direito, um ministério, alguma coisa? Porque conhecimento e estrutura e experiência para isso, o Requião tem. O Lula traiu meu pai. É isso. Obrigado. Eita. Como já traiu muitos, né? O Lula é um traidor nato.
Bom, falando de Lula, né? E de tudo que está acontecendo no país, você sabe que no país está assim, né? Um vucu-vucu só, né? Falando de Lula, qual que é a sua avaliação do governo Lula desde que ele se elegeu nessa última eleição? Eu esperava muito mais. Eu esperava muito mais. Veja, o Lula, quando ele estava... Eu esperava muito menos. Quando ele estava no seu segundo mandato, com 90% de aprovação, Sim, saiu com ele teve 88. oportunidades incríveis, com o Congresso na mão, de fazer coisas que não foram feitas. Concordo. Tá? Ele podia ter feito reforma tributária. Ninguém quer pegar essa bomba da reforma. Ele podia ter feito a reforma tributária. Ele podia ter modernizado de forma inteligente Isso. o sistema de leis trabalhistas no Brasil. Perfeito. Tá? Então, teve oportunidades que foram desperdiçadas. A Dilma entra, tá? E, minha opinião, a Dilma não era bandida. Minha opinião, pessoal. Não vejo a Dilma como uma presidente corrupta, não vejo a Dilma como uma pessoa bandida. Eu vejo a Dilma como uma presidente incapaz, inábil politicamente, que perdeu o Perfeita a Congresso. sua colocação. Tá? Eu também acho que ela não tinha capacidade. De fazer política. Sim. Ela não quis fazer as sessões necessárias para agradar Congresso, não quis fazer o jogo, quis peitar inclusive a área financeira de São Paulo e foi dura demais e acabou sofrendo o seu impeachment, mas com seus erros, com seus atropelos, com seus discursos atrapalhados, etc. Coitado. E daí, na minha opinião, vem Bolsonaro com uma releitura de algumas coisas lá de trás da política financeira e política de exterior do Fernando Henrique Cardoso, de dependentismo, ou seja, o Brasil produz, sobe o dólar, o agro ganha dinheiro, a gente produz aqui, manda para fora e compra mais caro. Isso o Fernando Henrique acreditava que o Brasil não tinha capacidade de ser industrializado. Historicamente, nós sempre vendemos matéria-prima e compramos produto que é um absurdo. Que é um absurdo. Então, assim, ele pega essa ideia do Fernando Henrique e, com o Guedes, leva perto de um extremo. Deixamos de ter reservas de alimento, deixamos de ter reserva de carne, deixamos de ter reservas de commodities e passamos a exportar tudo. O cara que está plantando, ele vai vender mais barato ou vai vender para quem paga mais caro? Claro. Vai vender para quem paga mais caro. Ele está vendendo, inclusive, no mercado futuro. Isso. Né? Safras de soja são vendidas 2, 3 anos antes. Se você quiser comprar açúcar no Brasil hoje, tem que daqui a 3 anos. Então, assim, aí, com todos os seus erros, com o seu dependentismo, com essa uma coisa que eu não gostava do Bolsonaro de jeito nenhum, essa síndrome de vira-lata, de querer puxar o saco dos Estados Unidos, né? Eu sou patriota porque eu gosto do Brasil. Eu sou nacionalista porque eu gosto do Brasil, não porque eu quero puxar saco de americano. Concordo. A gente perde o pouco que a gente tinha no Brasil de ser um agropecuário fortíssimo com alimentos. O Lula entra e mantém. Isso foi mantido. E o agro hoje ainda fala mal do Lula, mantendo todos os benefícios que tiveram com o governo anterior também. Já não é mais uma questão de política, já é uma questão de narrativa, de ódio, de costume. Sim. Né? Então, assim, puxa, o Lula podia fazer. Mas ele não conseguiu, na minha opinião, entender o Congresso. E um Congresso hoje, que joga também para a plateia suas redes sociais, não pode mais o cara que se elegeu de direita fechar com o governo de esquerda porque ele perde o seu nicho. Antigamente podia. Pode ser. Antigamente o cara se elegia com um discurso de extrema direita. O governador era de esquerda, o cara virava de esquerda no dia seguinte da posse. O cara era de esquerda, o presidente era de direita, ele virava de direita no dia seguinte da posse porque era a troquinha de favores. Mas o Congresso Nacional hoje, ao contrário da Assembleia Legislativa do Paraná, por exemplo, que fica dependendo de puxar saco de governador para entregar uma ambulância, o Congresso tem praticamente autonomia sobre o orçamento. Sim. Então eles não precisam mais concordar com o governo ou não. Eles teriam que ser convencidos. Mas eles são comprados. Hoje, atualmente, eles são comprados. Hoje, porque as benesses são para quem está do lado dele. Ele consegue as coisas comprando os carros. Antes eles eram comprados. Hoje as emendas são obrigatórias. Então hoje é o Mas contrário. parte delas também são Mas é que hoje é o contrário. Hoje o governo dependente. feito refém do Congresso.
Mas eu gostaria que fosse mais, nesse caso. Mas o governo hoje é feito refém do Congresso. Então, tudo que o governo vai fazer, ele tem que liberar mais emenda. Mas qual é o problema de liberar emenda? Você já fez uma reforma de casa? Claro. Já reformou a sua casa? Sim. A questão onde é que vai. Vamos imaginar então que nós temos uma família de 6 pessoas para reformar uma casa grande. Se você faz uma obra como um todo, ela sai mais barata. Mas se a senhora quer reformar o ar-condicionado do seu quarto, o seu marido quer reformar o piso da churrasqueira, a sua filha quer trocar o sofá da sala, a obra fica muito cara, porque em pequenas quantidades, em pequenas coisas, você não consegue fazer o todo. Então você fica no micro. Você trocou o ar-condicionado do seu quarto, mas porque a gente trocou o sofá da sala, a gente não refez a rede elétrica. A hora que se ligar teu ar-condicionado vai dar curto. Entendi. E vai queimar a casa inteira. Tá. Então o Brasil hoje está assim. Assim. A gente não consegue fazer uma grande obra porque cada um está cuidando do seu cômodo. As emendas impositivas hoje não são fiscalizadas. As emendas impositivas não são fiscalizadas, são secretas e são pagas, o que é um absurdo. Então eu te pergunto, hoje o Estado, porque na realidade de 88 para cá da Constituição, o Brasil, que é um país de sistema presidencialista, só governa se o Congresso permitir. Essa é a verdade. Nós vivemos praticamente um parlamento Parlamentarismo escondido. Parlamentarismo O velado. que acontece é o seguinte, ó, quem não congrega ou quem não participa dessa questão financeira dentro do Congresso não governa. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Então, o que acontece? Seja de esquerda, de direita, Direita, de centro, de esquerda, cima para baixo. Mas nós todo temos- mundo refém de um Congresso. Por falar em não Congresso. não teria que mudar isso ou fazer alguma coisa? Em- Se você fosse um deputado, hoje você está um deputado Eu sou estadual, formado em Direito. Tá. Em teoria, teoricamente o falando. Congresso, o parlamentar, não pode gerar despesas. Ele pode gerir o Ge- orçamento, Sim. não gerar despesas do orçamento. Isso, perfeito. O que é uma emenda parlamentar? Geração Geração de despesas. Despesa. As emendas parlamentares, se a Constituição do Brasil fosse levada a sério, são Constitucional. inconstitucionais. Tanto é que o Flávio Fale- Dino segurou lá um tempo e liberou. Fale Depois. isso, fecha o Congresso Nacional, fecha a Presidência da República, eles fecham tudo. Garça Azul Médici fechou. Né? Então tá, vamos continuar. Então, falando essa questão de gastos aí falando da Janja, né? Ela tinha um gabinete lá. Esse gabinete que ela tinha com esses 15 funcionários lá que trabalhavam para ela, é inconstitucional? Ainda trabalha. Ainda? Ela tem um gabinete e ela teria direito à segurança, a carro, a tudo isso pela lei. Ela é a esposa do presidente, ela é a primeira-dama, a família do presidente Sim. tem direito estendido, os filhos do presidente têm direitos a carros, etc, etc, etc. Isso está previsto em lei. Isso é previsto em lei. Qual é o problema que eu vejo nisso tudo? O presidente sofre uma intervenção cirúrgica. Tá? Quem foi que deu a fala oficial sobre a condição do presidente? Foi a Janja. Desculpa, é ridículo isso, irmão. Quem tem que dar a informação oficial sobre a situação do presidente num caso desse é o porta-voz presidencial. Porque existe uma hierarquia, existe um porquê. Isso. Porque existe uma insegurança jurídica num sistema já extremamente frágil. Então, o que nós temos, o que me parece que nós temos, é um certo deslumbre com a coisa e uma certa vaidade. E isso pega muito mal. Não vai interferir na minha vida, não vai interferir na vida do brasileiro em geral, mas passa uma imagem ruim de instituição e de hierarquia institucional. Exato. Então, assim, eu acho que cada coisa no seu lugar. Eu acho Perfeito. também. E outra Não coisa. tem problema nenhum. A Janja foi viajar e ela levou 33 seguranças com ela. Ok. O Moro é senador da República, onde ele vai, leva 8, 10, 12. Ok. Se está previsto em lei, eu sempre falo o seguinte, vamos Mas veja, Eu não concordo com isso. Mas assim, está previsto em lei, é um direito deles, e é um direito. Se você pegar a família do presidente americano, é maior ainda a entourage de segurança, ou de assessores. Tudo bem, né? O que incomoda é quando sai da caixinha de onde deveria estar e entra no institucional. Sim. Né? Vamos ter um congresso do Brasil
sobre discutir com o Trump as tarifas. Né? Ou a gente manda o Haddad, ou a gente manda o ministro de Relações Exteriores, ou é o Itamaraty. Existe um porquê. Não dá para mandar para lá representar o Brasil o nosso amigo Alexandre aqui. Concordo, é isso aí. Entende? Então, é essa a bagunça perfeito. que não pode ter, porque existe um rigor institucional e uma hierarquia que tem um motivo. E falando assim de controle de gastos, né? Aqui tem uma notícia assim da Gazeta do Povo: Lula eleva gastos ocultos e coloca sigilo de 100 anos em cartão corporativo. Você acha? Qual a sua opinião sobre esse sigilo? Por que esse sigilo? Isso é cuspir para cima, porque foi a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Vamos dizer, é um sigilo porque influencia na segurança nacional. Por que influencia na segurança nacional? Então não põe 100 anos, vamos botar 5. Então, eu acho que tinha que... Isso, nisso eu também... Tinha que estar no orçamento, tinha que estar lá no portal de transparência, o povo precisa saber de tudo. Vamos dizer que influencia na segurança nacional, porque é o avião que o presidente vai pegar, é para onde o presidente vai, é o hotel que vai ficar a família, tudo bem. Então não precisava ter sigilo. Não, vamos dizer, que tenha sigilo, mas por que 100 anos? E vai se quebrar. O outro que entra já quebra. Vira uma... São picuinhas, né? São bobagens que as pessoas fazem que a gente não consegue justificar. E muitas vezes, sabe como é que é? É assim porque é assim. Verdadeiramente. O Bolsonaro fez 100 anos porque era 100 anos, porque o Fernando Henrique fez 100 anos, mas o Fernando Henrique fez 100 anos porque, sei lá, o Sarney fez 100 anos. Quero falar um último tópico, que nós estamos chegando aqui, falta pouquinho. Você agora vai trocar de partido e vai ser candidato ao governo do estado do Paraná. Isso procede? Era a pergunta que eu ia fazer. Qual é o caminho seguido que vai seguir Requião Filho, independente do Requião pai? A ideia é apresentar um programa de contraponto ao que temos hoje no Paraná. Certo. Que eu acho que é um governo muito bom de propaganda e muito fraco de realidade. Eu acho que é um governo que se diz transparente, mas a gente não consegue descobrir nenhum dos gastos do governo com nada. É um governo que eu acredito que vão estar pipocando por aí alguns escândalos. Vem final de governo, começa... Né, começa o outro, quem entra começa... Então, assim, nós não temos investimentos reais no Paraná. Essa é a realidade. Vai ter 40 bilhões de obras com o pedágio nos próximos 30 anos. A gente precisava desses 40 bilhões de obras para ontem. Mas não tem dinheiro para fazer as obras. Não tem dinheiro? O Ratinho não estava lá agarrado no saco do Lula esses dias dizendo, todos felizes, o Ratinho, os deputados federais de esquerda e de direita, conseguimos 6 bilhões para o Paraná para fazer as obras do pedágio, empréstimo do BNDES. Uau. Vou fazer uma pergunta. Se tem 6 bilhões para emprestar para uma empresa privada, offshore, privada, sem capital de garantia, por que o governo federal não pegou esses 6 bilhões e fez as obras? Por que não emprestou para o governo do Paraná 6 bilhões agora e o governo do Paraná fez as obras? Mas é porque o privado faz mais rápido. O pedágio é só um intermediário entre o Estado e o empreiteiro que vai fazer a obra. O Estado contrata direto o empreiteiro, faz a licitação, o empreiteiro faz a obra. O pedágio tem uma empresa contratada para contratar o empreiteiro. Então tem o lucro do empreiteiro e o lucro do pedágio. Toda obra com o pedágio, se ela for feita na maior licitude possível... E nós pagamos 2 vezes. Ela vai ser, no mínimo, 12% mais cara ou mais. Porque tem o lucro garantido, taxa de retorno garantida, para o pedágio em cima do que for gasto. Então o pedágio só deixa a obra mais cara e nós pagamos. Agora, por que o Lula botou o pedágio? O Ratinho botou o pedágio por N motivos que algum dia nós vamos descobrir. E o Lula botou o pedágio porque quando está lá 40 bilhões de investimento do governo federal em estradas no Paraná, sai do superávit primário, fica negativo. Quando você põe uma empresa privada, 40 bilhões de obras de pedágio para mesmo sendo o governo do dinheiro sendo do mesmo saco, 40 bilhões positivos no superávit de obras a serem colocadas no Paraná. Exatamente. É só uma maquiagem contábil. Isso é previsto. Então, que nem diz outro, previsto em lei também. Última pergunta que o tempo acabou. Por que as pessoas têm que... por que você quer que as pessoas votem você no governo do Estado?
Porque eu acredito que do jeito que está, não está bom. Eu tenho certeza que o paranaense, se puser a mão na cabeça, vai pensar a mesma coisa. E o que você pode falar para as pessoas de direita que acham que você é um esquerdista, a convencer eles a votar em você? O que eu acho? O que eu posso dizer? Ou melhor dizendo, apresente o Requião Filho para o pessoal que quer um Estado melhor do que você acha. Direita e esquerda. É isso. O mesmo grupo de pessoas, no intervalo de 30 minutos, eu boto o grupo inteiro como sendo de esquerda. E no intervalo de 30 minutos, eu boto esse mesmo grupo inteiro como sendo de direita. Por quê? Porque as pessoas confundem no Brasil... Ideologias. Não, elas confundem no Brasil Ideologia. o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. Sim. Concordo plenamente. Então a pessoa fala assim, não, eu sou empresário, acredito em Jesus e trabalho. Eu sou de direita. Não necessariamente. Porque eu sou contra o patrão, né? E eu sou operário, então eu sou de esquerda. Também não necessariamente. Sim. Valores morais e valores religiosos não são indicadores de posicionamento esquerda e direita dentro da também política. concordo. As pessoas precisam entender isso. Concordo plenamente. Então, 90% das pessoas que se Não dizem entendo. eu sou de direita, eles estão confundindo valores e morais como dizia não sei se era o Stefanes, da culpa católica, Ciro Gomes, a culpa católica, valores e morais da culpa católica, para se justificar de direita. Mas direita e esquerda, hoje, dentro do espectro político, ele é muito mais dentro da área de economia e tributação do que qualquer outra coisa. E as pessoas confundem. Então, uma criança, quando vai para a escola, tá? E volta para casa e fala assim, papai, o Zezinho hoje não levou lanche, papai. Meu filho, o que você fez? Papai, eu dividi meu sanduíche com ele. Que bom, filho, você não deixou o Zezinho passar fome. Você é de esquerda. Não propriamente Não dito. discute. É assim. Aí você pega esse mesmo pai, um pouquinho mais para frente. O outro filho dele chega lá, mais velho e tal, tem uma banquinha de revista. Nossa, pai, eu não sei o que aconteceu. Você acredita que meu funcionário... Esses esquerdistas, filhos de uma mãe, querem ganhar tudo sem trabalhar. Por que não levou o dele? Então, entenda. A mesma situação, quando você tira da criança e põe para o adulto, nós temos uma impressão diferente. Então, assim, quando eu digo que eu sou de esquerda, é isso. Porque por que nós pegamos empatia, por que nós pegamos humanidade no adulto e colocamos, se você tem isso aqui, você é de esquerda, você é socialista. Socialista. Social. Bem-estar social, bem-estar de todos. Nós somos uma sociedade, Naná. Sim. Você só vai estar segura para sair daqui se não tiver ninguém passando fome e se todo mundo tiver perspectiva de futuro. O cara com fome faz qualquer coisa. Se o seu filho estiver passando fome, você faz qualquer coisa. Não justifica, mas é compreensível que o cara faz qualquer coisa para botar comida para o filho. Ninguém quer ver um filho chorando e morrendo de fome. E são escolhas. E quando o cara não tem perspectiva de futuro, o cara tende ao crime. Por quê? Porque a vida dele vai se encerrar amanhã. Então ele quer viver bem. Entendi. Então, assim, é isso que eu digo. Quando o pessoal confunde esquerda e direita, não. Quando a gente fala em social, é isso. Habitação popular com água, esgoto e luz a custo baixo é muito barato para o governo. Como assim? Até transporte, eu fiquei sabendo que pode ser muito barato para o governo. Por quê? Porque essas pessoas terão, então, dignidade e terão qualidade de vida. Mas e se eu gerar a condição dele ganhar para viver com não na dependência do governo? Mas não estou falando da dependência. Você construiu, deu casa, água e luz. Concordo. Você vai criar uma condição para ele conseguir um emprego. Sim. Pensa na tua empresa. O cara chega lá sem banho, sem roupa, impossível, fedendo, pedindo emprego. Você não tem. O cara chegou lá, vestido, de banho tomado, barba feita, descansado, já te passa outra impressão. Então você cria uma condição. Mas quando ele tem água, luz e casa, não precisa ser de graça. A custo acessível. Que eu ia falar. Que seja a custo acessível. Concordo.
Você economiza lá na ponta porque o filho vai para a escola, Sim. Sim. porque não vai ficar doente, porque você vai economizar um horror na saúde, que é um gasto enorme, A saúde e vai deveria... economizar com segurança. A saúde não deveria ser curativa, e sim preventiva, e você faz de maneira... Então, quando você cria esse investimento social, você economiza lá na ponta. E todo assistencialismo, ele é bom, ótimo e maravilhoso, desde que ele tenha a médio e longo prazo, começo, meio e fim. Como dizia Ronald Reagan, como se entende que um programa de assistencialismo deu certo? Não é pela quantidade de pessoas que entram no sistema, pela quantidade de pessoas que saem. Esse seria o correto. E uma coisa para vocês pensarem, porque quando a gente pensa, e é uma coisa que me pegou muito, e eu conversei com algumas pessoas, classe média alta de Curitiba, que tinham essa ideia também. Eu uma vez peguei um voo errado para Bahia. Era para ir para uma cidade, eu fui para outra. Cheguei lá, eu tive que alugar um carro e cruzar o sertão da Bahia. Meu Deus, eu fiz isso. Então, as pessoas falam assim, que Bolsa Norte de Família, Minas. o quê? É só impossível. querer trabalhar, é só querer carpir um lote. É impossível. Nós estamos falando do Paraná, nós estamos falando do Rio Grande. Eu concordo. Se você cruza o sertão da Bahia, É outra o cara realidade. pode carpir aquele lote o tanto que ele quiser, não vai nascer nada a não ser pedra. A não ser que você dê irrigação, Concordo. correção de solo, Concordo. educação para ele saber plantar, Concordo. para saber ter que aprender a plantar. Então, quando você fala num programa como Bolsa Família e a gente aqui no Sul rechaça ele, é Não. porque a gente não conhece a realidade do sertão de Sem Minas, dúvida. do interior da Bahia. Exatamente. Lá não tem indústria, lá não tem emprego, Ceará, do lá não Piauí. tem nada. Se você não der, o cara não vai começar e não vai conseguir nunca sair daquilo. Mas- Então, assim, todo assistencialismo ele é necessário. A médio e longo prazo, com começo, meio E fim. e fim. É a Tem história que do ter peixe, um do fim. Porque ensinar a senão pescar. vira assistência popularismo. Agora, de barriga vazia ninguém aprende nada. É, mas o excesso de assistencialismo corrompe o caráter. Mas o excesso de assistencialismo vira populismo. É. E o Populismo. populismo é ruim na esquerda E na ele é ruim direita. na direita. Sim. Dos dois lados. Então, é isso que eu digo. Aí, novamente, quando as pessoas falam de direita e esquerda, elas tendem a jogar uma coisa para um É que- lado e não jogar para o outro. É que há confusão, eu sempre falo o seguinte, há confusão no princípio básico da palavra. Direita e esquerda. Na realidade, isso só foi criado que a gente fala no Congresso francês, onde se dividiu quem era da parte socialista. Mas a pergunta que eu tinha aqui para te fazer era isso. Hoje o caminho do Hoje é um caminho que eu gosto de dizer para vocês é progresso. progresso. Progressista, Perfeito. mas de termos de crescimento humano, industrial e social. Outra palavra que a esquerda assumiu e que no dicionário diz o contrário. O progressista não é o cara que vive do passado. O progressista é o cara que vive para o futuro, gerando progresso. O cara que vive do passado é o reacionário. É o reacionário. Exatamente, perfeito. E aí que eu falo, é o cara que vive de 1910 a 1926, as cartas do Anthony Grimm. Só para né? fechar, quando o pessoal fala, eu acho engraçado. Não, porque antigamente é que nem relacionamento de ex-namorada. O nosso cérebro apaga o que é ruim e fica só o que é bom. O que nos interessa. O que nos interessa. Então as pessoas precisam Parabéns. ter um cuidadinho de estudar, de reler, de se informar, de pegar pontos e contrapontos, que é esse o nosso grande desafio hoje na política paranaense e na política brasileira. Pontos e contrapontos. Ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. Quando a extrema-direita defende todos os erros de um Bolsonaro e de sua família, só porque é contra a esquerda, dá carta branca para cometerem esses erros. Quando a extrema-direita, a extrema-esquerda defende todos os erros de um partido só porque é daquele partido, dá carta branca Isso para o aí. partido cometer todos concordo. os erros. Exatamente. Então, essa divisão permite que o pior das duas alas Se- sobreviva e se retroalimente. Concordo. Então tá bom. Pessoal, infelizmente o nosso programa está E eu acabando. tenho que explicar, gente, eu estou morrendo de pressa. Ah, Não é desculpa porque aí. tá ruim o papo, é porque eu tenho 2 filhos para pegar na escola. Você tem filhos Teremos- gêmeos, né? Dois meninos Então, gêmeos. mas Teremos outras oportunidades. se quero Deus quiser. agradecer a sua presença, por ter respondido aí, né, de um dia para o outro que vem aqui. Há alguns momentos já queria ter te chamado. Quero agradecer por tudo e quero dizer que conte conosco, sabe, para as
projetos bons aí que interessam pra gente. E pro pessoal tá? do Zap aí que tiver dúvida, @Requião Filho Isso. em todas as redes sociais, pode mandar pergunta lá que a gente responde. E Foi uma troca de informações muito boa. Fico feliz que a gente possa conhecer pessoas, né, que têm ideias próximas da gente, mas que a gente não conhece. E eu é isso aí, tias e tios do Zap. Vamos abrir a mente, vamos ouvir mais, né? Conhecer mais, saber mais, julgar menos. Quero agradecer por tudo. O pessoal da Rádio Paraná Oficial pode me seguir no @tias e tios do Zap no Instagram, viu, deputado? Você pode seguir também. E também a Tia Pod no YouTube. Quero agradecer pelo Cláudio aí, nosso parceiro aqui de trabalho. Tamo junto. E desejar boa sorte na sua campanha futura lá de 2026. Muito obrigada, deputado. Tchau, tchau, pessoal.